Fala pessoal, tudo bem? Dando Fukuzawa aqui. Hoje eu vou fazer um videozinho explicando, continuando um pouco da explicação do Rafa sobre dor mecânica, né? Então gerou bastante repercussão. Eu vou tentar fazer ataque na SAP do Rafa. Como eu venho acompanhando o Rafa e a gente vem discutindo sobre esse assunto com frequência, eu vou deixar algumas explicações mais simples, porque, né, o Rafa é um cara com muita inteligência. E espero que facilite o entendimento de vocês, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui com algumas coisas específicas. Então, eu chamei aqui de dor mecânica 1.5, né? A brincadeirinha com a tecla SAP do Rafael Pasqualite. Então, quando a gente fala nessa questão da dor e movimento junto, a gente começa a ter alguns equívocos, porque posteriormente a gente sempre fez essa relação da sobrecarga mecânica, assim como o Rafa explicou, né, no vídeo anterior. Tá? E aí, quando a gente fala desses dois temas, a gente tem que lembrar muito bem das duas coisas. O que é dor, né? Então, é uma experiência, é um alarme, é uma percepção, é um perigo, é um desconforto. Então, a gente tem várias definições que elas envolvem uma certa subjetividade. Quando a gente pega isso, dificilmente a gente vai falar sobre o estado atual do tecido. Então, é por isso que a gente está tentando alarmar um pouquinho mais sobre essa percepção que a gente faz, para tirar de alguns conceitos mais enraizados que a gente estava do modelo biomédico e estrutural, tá? Quando a gente falava de movimento, a gente sempre falou muito exclusivamente de alavanca física, movimento interno, externo, e aí por aí vai um monte de coisa da biomecânica, que elas não perderam a importância, só que a gente está sempre tentando dar a devida atenção e o devido valorização para esses conceitos e pensar que isso funciona junto de todo um sistema de movimento, que para ele ser planejado, ele tem toda uma questão central, que o Rafa explicou muito melhor do que eu explicaria aqui e importa o tempo que passe. E em cima disso, quando a gente volta e fala da dor e movimento, a gente está falando de algumas situações, então vamos supor uma aqui, né? Vamos pensar no movimento de agachamento. Uma situação muito corriqueira que a gente faz bastante no dia a dia. E em cima disso, a gente tem que pensar que diversos movimentos são muito corriqueiros e a gente tem o nosso peso corporal, então a gente está falando de uma situação específica, né? E aí a gente também está colocando na situação que não tem nenhum histórico traumático específico, tá bom? Então a gente está tentando ser bem pontual aqui e vamos pensar que em cima disso, por algum evento que a gente não sabe dizer exatamente por quê, o paciente inicia com uma dor no joelho, tá? Então, quando a gente tem essas duas situações, a gente está falando de um movimento muito comum que ele fez a vida inteira e a partir de algum momento ele começou a ter dor em alguma região do corpo, certo? E quando a gente fala da lesão de sobrecarga mecânica, a gente sempre pergunta, essa sobrecarga mecânica, how much is too much, né? Tipo, quanto que é muito? Então eu não sei mensurar, eu não tenho nenhuma medida para falar precisa para falar assim, essa dor de sobrecarga começou a partir dessa quantidade de estímulos que foi dado para aquela região, certo? E aí a gente não consegue descobrir o que a gente sempre achou e acreditou que faria, que era descobrir a causa dessa dor. E talvez a gente venha entendendo que entender a causa da dor propriamente dito seja uma grande questão de falha, entre aspas, ou equívoco, ou a gente talvez não tenha que dar tantas importâncias específicas relacionadas a isso, porque muitas vezes esse diagnóstico que vai estar relacionado a uma estrutura, ele vai ser uma questão que pode gerar até um efeito nocebo, né? Ou a gente voltaria ao que a gente sempre tem falado de o raciocínio linear. E aí a gente começa algumas falhas, tá? Então a gente não pode esquecer que existem algumas diferenças. Esse paciente que não tinha dor nenhuma e agachava, e agora, depois de uma experiência de dor, ele começa a fazer movimentos e tem queixas específicas de uma articulação, ele tem agora uma experiência dolorosa, uma sensibilidade tecidual e um reforçamento durante a sua rotina por diversas vezes que ele faz essa movimentação, tá? E aí, depois, os testes clínicos que a gente acaba fazendo, os movimentos que a gente testa no dia a dia, acabam podendo reforçar também essa memória e esse aprendizado, que aumenta a vigilância desse movimento, tá? E aí, nesse ponto que a gente tem que lembrar que a dor é um processo associativo baseado em experiências prévias, culturas, crenças e afins, né? Lembrando que, né, o homem, o ser humano, ele é uma máquina associativa, né, que procura sempre a explicação de algum fenômeno ou por que alguma coisa aconteceu. E aí, quando eu falo desse processo aqui todo, é bem interessante porque a gente tem que lembrar que a dor pode ser aprendida. E aí, o clássica relação que a gente está falando de dor e movimento, ou a famosa dor mecânica que a gente estava tentando dar esse nome,
a gente está entendido que, subentendido nisso, na real, tá? Dor causada pelo movimento, que a gente não pode esclarecer isso muito bem, se não for um evento traumático, e sim a gente deveria trocar por dor causada pelo movimento por dor relacionada ao movimento. Então, quando a gente está falando que existe uma associação das duas coisas, elas acontecem em um momento que a gente sabe que está em conjunto, associado, relacionado e afins, né? Mas não necessariamente é a causa da dor, seja o movimento propriamente dito, certo? Então, dentro disso, o que a gente não pode esquecer é o processo de aprendizado que o nosso corpo tem perante esse tipo de estímulo e vivências de experiências prévias dolorosas. Então, a partir do momento que a gente tem um tecido que começa e inicia a ter uma irritabilidade e uma sensibilidade periférica, ele normalmente não pode ser comparado e correlacionado e encarado da mesma forma que antigamente. Então, a partir do momento que a pessoa começa a ter experiência de dor, a gente está lidando com outra pessoa, entre aspas, tá? Então, espero que tenha ficado um pouquinho claro. Agora o Rafa, depois, ele já combinou, ele vai falar um pouquinho mais sobre esse processo de aprendizado e esse processo associativo da dor, tentando aprofundar um pouquinho e tentando facilitar o entendimento desse assunto, tá? Então, a gente agradece a atenção de vocês, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, deixa a mensagem aqui embaixo que a gente vai escrevendo e conversando, tá bom? Muito obrigado, gente.